Peguei o plano, coloquei um sistema de coordenadas e cada ponto está associado a um par de números reais. Então, meu plano passa a ser o R2 neste sentido. Tá? Sejam, olha aqui, ó. Sejam R contida em R2 uma reta com inclinação diferente de 90 graus. Não é uma reta vertical. Tá? E A, B, C, D, 4 pontos pertencentes a essa reta. 4 pontos pertencentes a essa reta. Se A é diferente de B e C é diferente de D, então, por relação de semelhança, você tem o seguinte: YB menos YA. Primeira coisa, se o A é diferente de B, como essa reta não tem coeficiente angular igual a 90 graus, então você tem XA é diferente de XB, correto? E aí você vai ter isso aqui dividido por X de B menos X de A. Isso vai ser igual porque você vai ter, como C é diferente de D, XC é diferente do XD. E aí você vai ter, tá certo? YD menos YC sobre XD menos XC. Então você vai ter essa igualdade. Vai ter isso, você vai ter isso, e você vai poder escrever essas duas expressões, só que elas serão iguais. A gente prova isso pela tangente, né? Não precisa ser pela tangente, né? Por relação de semelhança. Relação de semelhança, tá? A prova, vamos colocar aqui. Coloca aqui. Fazer o desenho bem aqui. Desenhar no primeiro quadrante, para facilitar, mas isso não perde em generalidade. Tá? XY. Para aumentar a generalidade, eu vou colocar até a reta assim, ó. Tá? Desse jeito. Aí vou colocar o A bem aqui, ó. Colocar o A bem aqui. Colocar o B bem aqui. A diferente de B. Como a reta não tem inclinação de 90 graus, ela não é uma reta vertical. Dois pontos distintos possuem abscissas diferentes, distintas. Por isso, ó, essas duas conclusões aqui. Tá certo? Porque tá aqui, você tem a abscissa de A, não vou nem desenhar, você sabe onde é que está a abscissa de A, não sabe? Sabe onde está a abscissa de B, não sabe? Então, se você desenhar esse triângulo aqui, ó, vertical aqui, vertical também, quanto é que dá essa medida daqui para cá? Hã? Hã? Vamos pegar algebricamente. Vamos pegar não, tô querendo essa medida. Tudo essa. Quanto é a medida desse segmento aqui? Bem, vou desenhar o C aqui. Vou desenhar o D aqui. Tá? Então, vou montar também um triângulo parecido. Vou pegar aqui, ó. Fazendo 90 graus. Aqui fazendo 90 graus. O que é que eu sei sobre esses dois triângulos? Eles são semelhantes. Por quê? Porque disso aqui, esse ângulo é igual a esse. Tá? E esse aqui é reto. Isso aqui é reto, já é reto, né? Isso aqui é reto, isso aqui é reto. Então, esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Tá certo? Então, quando eu desenhar para cá, quanto é que vale esse comprimento? Quanto é que vale?
Hã? XB menos X de A, né? XB menos X de A, já posso fazer logo direto, ó. XB menos X de A está para esse outro comprimento aqui, quanto é esse comprimento aqui? Bem, ele é Y de A menos Y de B, né? O comprimento é, mas eu vou colocar Y de B menos Y de A. Do jeito como está desenhado, isso é negativo, certo? Tá bom? Mas isso é igual a quê, ó? Vai ser igual a quê? Porque se eu botar o sinal aqui, esse está para esse. Quanto é esse aqui? Quanto é? É XD, é XC menos XD. Mas eu vou botar o quê? XD menos XC. Sobre quem? Hã? YD menos YC. Vamos aos sinais. Qual é pelo desenho? Qual é o sinal desse aqui? Qual é? Mais. E qual é o sinal desse aqui? Pelo desenho. Pelo desenho, qual é o sinal? Hã? Menos. Que é o Y de B. O Y de B é menor, menos Y de A é negativo. E aqui, qual é o sinal? XD menos XC. Menos. Mas qual é? Mais. Então é igual. Não é igual, não? Pegando as razões, então você tem. Ou seja, o que é que essa proposição diz? Essa proposição diz o seguinte: se eu pegar dois pontos distintos numa reta que não tem coeficiente angular, não tem inclinação, cuja inclinação é diferente de 90 graus, se esses pontos são distintos, a variação do y dividido pela variação de x, respeitando a ordem, tá? Ela é constante. Ela independe dos dois pontos que eu tomar. Ela é uma coisa dita intrínseca à reta. Ela só depende da reta. Ela não depende dos dois pontos. Porque quando eu faço essa conta aqui, variação de x sobre variação de y, respeitando a ordem, BA, BA, aqui, DC, DC, essa variação ela é intrínseca à reta. Ela não depende da reta. Desculpe, ela é intrínseca à reta, ela não depende dos pontos escolhidos. Tá certo? E é claro que eu tenho que escolher os pontos distintos. Porque se os pontos forem iguais, eu vou ficar com 0 sobre 0, que é uma indefinição matemática. Tá? E não tem sentido esse quociente aqui por uma reta vertical. Uma reta cujo coeficiente angular é 90 graus. Por quê? Porque numa reta cuja inclinação é 90 graus, falei coeficiente angular, desculpe, em uma reta cuja inclinação é 90 graus, a variação do x é sempre 0. Então não há como fazer essa conta. E esse quociente, ele recebe um nome. Ele recebe o nome de coeficiente angular de R. Tá? Professor, Então, ó, diga, fale falar. a gente pode dizer que é a tangente mesmo? Mas é a tangente, o coeficiente angular existindo é a tangente da inclinação. Porque ó, se você pegar, né? Se pegar, vai dar a tangente da inclinação. Você vê bem isso quando a reta é. Então, definição, vamos dizer assim, tem inclinação menor do que 90 graus. Tá? Definição. Sejam A contida em... não. Sejam R contida em R2 uma reta, tá? R contida em R2. R2 é o plano cartesiano. E AB, dois pontos nessa reta, com A diferente de B. Tá certo? E A e B, dois pontos na reta, com A diferente de B. A razão, essa razão aqui, ó. XB, YB,
menos y de A sobre xb menos x de A. Essa razão, e é possível, né? Porque com A diferente de B, o xb é diferente de xa, então essa razão existe, tá? Essa razão, onde o A é o xa, YA, para ficar bem claro, o B é o xb, YB, estou dando as coordenadas, o C é o xc, YC, e o D é quem? É o xd, YD. Ela é denominada, essa razão, ela é denominada, e ela é denominada porque ela independe dos dois pontos, já foi visto aqui, tá? Ela é intrínseca à reta. Ela é denominada coeficiente o quê? Angular de R. Tá certo? Mas só faz sentido, só tem uma... Ah, faltou uma coisa aqui, né? Uma reta B, tá? Com uma reta com inclinação diferente de 90 graus. 90 graus. E AB pertencente a essa reta com A diferente de B. Tá? Aí, a razão, momento. Razão, que é essa razão aqui, tá? É denominada coeficiente angular de R. Só faz sentido. Então, só tem coeficiente angular reta que não é vertical. Entendido? Então, você tem essa definição aí. Agora, você tem uma versão desta proposição aqui, ó. Você tem uma versão desta proposição aqui no sistema de coordenadas cartesianas. O que é que eu preciso? Essa versão aqui, desculpe, esse axioma diz o seguinte: o que é que eu preciso para determinar uma reta? Eu preciso de duas informações independentes sobre ela. Duas informações, dois pontos distintos por onde ela passa. E aí eu tenho uma versão que é esta proposição aqui, que é consequência disso aí, ó. Proposição, dados. Ó, proposição é o seguinte: dados A, um ponto de abscissa XA, YA, um ponto P. Dado um ponto P de coordenadas X0, Y0 no R2 e M, um número real, dadas essas duas informações, um ponto P de coordenadas X0 no plano cartesiano, tá? E M, um número real, A, quer dizer, existe uma única reta R passando por esse ponto, P, com coeficiente angular, só tem uma. Ela existe, e só existe uma, com coeficiente angular M. Então, de novo, o que é que eu tenho aqui? Duas informações independentes amarrando uma reta. Que é o quê? Um ponto por ela passa e o coeficiente angular. Porque só tem uma reta. Bem, eu vou fazer um desenho aqui, como se fosse uma demonstração, mas é baseado nesse aqui, viu? Tá? Para você, porque aí você já entende o significado do coeficiente angular.
Preste atenção nesse desenho, que esse desenho é a demonstração, tá? Eu vou conceber isso como uma demonstração. Está aqui o plano XY. Fazer sem perda de generalidade, vou lá para o primeiro quadrante, tá? Porque eu tenho um sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas, né? Tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto, tá? Tá bom? Agora. E aí eu vou pegar o meu ponto P. Meu ponto P tem que coordenadas? X0, Y0. Então, tá aqui o X0, tá aqui o Y0. Então, eu tenho um ponto P aqui. Eu sei que passando por esse ponto P há infinitas retas. Então, eu já usei o ponto P. Agora eu vou usar o M, que é dado, o M real. Tá certo? E eu vou usar esse M da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui o ponto x0 mais 1. Ó, x0 mais 1. Tá entendendo? x0 mais 1. Então, esse número é diferente desse. É óbvio, né? Tá? E vou desenhar o ponto e vou marcar o ponto no eixo das ordenadas de abscissa y0 mais m. Tá? No eixo das ordenadas, vou marcar o ponto de abscissa y0 mais m. Se o m é positivo, o ponto está acima do y0. Se o m é negativo, o ponto está o quê? Abaixo. Admita que ele é positivo. Então está aqui o y0 mais m. Isso aqui eu estou desenhando para o caso em que o m é positivo. Aí eu vou montar esse ponto aqui, silêncio aí. Aí eu vou montar esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? Abscissa x0 mais 1, ordenada y0 mais m. Esses dois pontos, eles são iguais? Não, eles são distintos. Esse é um ponto Q, o ponto P é claramente distinto do ponto Q. Não é racional não, cara. É Q. Estou desenhando com os números racionais o ponto Q. Como eles são distintos, há uma única reta passando por esses dois pontos. Concorda comigo? Só tem uma reta, que se chama de Euclides. Há uma e somente uma reta passando por esses dois pontos. Tem mais alguma passando por esses dois? Não, só tem essa. E quem é o coeficiente angular dessa reta? Quando eu faço esse desenho. Quem é o coeficiente angular? Me diga. Quem é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular de R é quem? É quando eu vou daqui para esse ponto, a variação do Y. Qual é a variação do Y? y0 mais m menos y0 sobre a variação do x, que é quanto? x0 mais 1 menos x0. Isso dá quanto, m? É menos m menos y0. Hã? É menos m menos y0. O quê? Porque Não. Eu vou de P para quê? Variação do y. y0 mais m menos y0. Variação do x. x0 mais 1 menos x0. Não importa que o sinal também muda, né? É, se você trocar, fica... Aí trocou, vai dar m. Dá m de qualquer maneira. Se você pegar esse menos esse, dá menos 1. E esse menos esse, dá menos m. Divide, dá m. Não importa a ordem aqui, ó. Tá? Não importa a ordem aqui. Então, o coeficiente angular dessa reta é m. Então, você já tem uma informação daqui. O coeficiente angular de uma... É que fique bem claro. O coeficiente angular de uma reta é o quanto eu subo ou desço na vertical. Você entende o que quer dizer vertical? Tá? De novo. O coeficiente angular de uma reta é quando eu subo ou desço na vertical. Quando eu me desloco sobre a reta de um ponto a outro, de modo que a variação das abscissas seja de uma unidade. Então, quando eu vou de um ponto a outro, de modo que a variação seja de uma unidade, eu subo ou desço na reta correspondente, eu subo ou desço na horizontal correspondente ao coeficiente angular. Quando é que eu subo? Quando o coeficiente angular é
positivo. Quando é que eu desço? Quando o coeficiente angular é negativo.